Black Clover é melhor que Demon Slayer, essa praticamente é a frase do momento. Há bem pouco tempo, o diretor do One Piece soltou essa bomba no Twitter, dizendo que claramente Black Clover é melhor que Demon Slayer, que é praticamente o anime do momento. E olha, isso acabou gerando uma discussão enorme no Twitter, um dizendo que Black Clover é melhor que Demon Slayer, outro dizendo que nem de longe Black Clover vai com Kimetsu no Yaiba. E isso é algo que eu em particular ainda discordo muito, por isso nesse vídeo decidi fazer um comparativo para saber qual é o melhor anime de facto. Deixa o like se você gostar e para! Vamos começar pelo básico, a história. Sem sombra de dúvida, aqui temos um claro empate, porque ambas histórias apresentam um contexto muito bom de história. De um lado, temos o garoto que não sabia usar magia em um mundo onde magia é tudo e querendo se tornar o ser mais respeitado no meio dos magos. E do outro lado, temos o garoto que só queria uma vida normal com a sua família, agora tendo que lutar contra demônios para salvar sua irmã, que também acabou virando um demônio. Ambas histórias não fogem muito no padrão de shonen, que é o prota querendo algo no final das contas, mas se formos analisar bem, a ideia principal de Demon Slayer é claramente melhor que a ideia inicial de Black Clover, porque se formos a ver, o Tanjiro é um dos poucos prota que nunca falou que eu quero ser isso, ou no final quero se tornar o tal. Na verdade, o Tanjiro só vive um dia de cada vez e sem reclamar de nada. O treino é duro, ele faz. As lutas são duras, ele faz. E no final das contas, afinal qual é o sonho dele? Porque transformar a Nezuko em humana de novo nunca foi um sonho do Tanjiro de facto, mas sim um objetivo que é praticamente obrigatório. E quando a Nezuko voltar a ser um ser que pode andar por baixo do sol, é onde você vê que o Tanjiro de facto nunca teve nenhum sonho ao longo da obra, nem no início, nem no meio e nem no final da obra. Você nunca viu o Tanjiro soltar algo como, ah não, o meu sonho é isso. Por isso para mim, a ideia principal de Demon Slayer é um baita diferencial no mundo do shonen, onde no princípio sempre vemos o prota dizendo que quer ser o assado ou cozido. Já Black Clover é mais um genérico shonen que o prota no final das contas quer se tornar alguma coisa ou alguém que quer ter muito respeito. Mesmo que a ideia principal de Demon Slayer seja muito melhor que a ideia principal de Black Clover vai superando isso ao desenvolver da trama, porque sem sombra de dúvida o desenvolvimento de Black Clover é muito melhor que o desenvolvimento de Kimetsu, que tem construção mais superficial se formos a comparar. O Tanjiro é o prota que só segue o fluxo sem questionar, ele só vai, e nunca teve uma controvérsia dentro da história de Kimetsu que desse uma nova ramificação para a história de Demon Slayer. A sua história é muito reta e pronto, derrotamos a e pronto, final. E quando chegava um soldado muito overpower que nem as luas superiores, nunca teve assim um grande arco de desenvolvimento para ele. É uma luta e pronto, final da lua e segue para a próxima lua. E isso é diferente de outros shonen em que quando é para derrotar um grande vilão, o prota tinha que passar por outros personagens que não eram meia boca, era alguém que tinha sim um certo impacto na trama, como em Naruto por exemplo, ou até mesmo Black Clover, onde para derrotar o chefe do olho da meia-noite, eles tiveram que ralar muito e passar por cada etapa da hierarquia. Mesmo que em Demon Slayer também se tenha passado por uma hierarquia antes de chegar no Musa, isso foi algo muito rápido. O Castelo Infinito é uma demonstração clara de história muito apressada, onde o autor quis afilar todos os bosses num só sítio e terminar logo num só arco. Por isso que Black Clover teve um desenvolvimento de história melhor que de Kimetsu, que passou muito rápido. Foi bom? Foi, e isso é inegável, mas que foi apressado, isso também é algo que você não deve negar. A construção que o seu autor de Kimetsu teve para os seus protagonistas ou personagem principal é algo tipo muito sem sentido. Os caras têm um trauma e do nada força. Tipo Zenitsu é um personagem que eu não entendo de facto o seu poder repentino no Castelo Infinito. Eu sei que ele já demonstrou esse poder muitas vezes, como na luta contra a irmã do Gyotaro, lá na segunda temporada, mas isso não justifica que ele controlasse esse poder num estado consciente assim do nada, porque mesmo que ele tenha agido por vingança, isso não justifica nada. O cara que era um pau de personagem quando estava acordado durante uma porrada de capítulos, do nada ele não treme e não hesita. É como se ele já não fosse assim durante toda a obra. Por isso, a luta que eu mais degostei do Castelo Infinito foi a dele, mesmo ele sendo o meu personagem favorito. O Zui teve um breve flashback que era para ser o seu momento de construção e entender o personagem, mas aquilo também foi muito superficial. Em Black Clover, o seu autor teve a santa paciência de construir cada personagem que era importante para a trama. A Noelle, que teve um baita desenvolvimento, o Yuno, o Magna, o Lucky, o Ferral, que também eram os Zenitsu de Black Clover, mas que teve um desenvolvimento assim muito convincente. E outros personagens que também tiveram sim, de facto, um bom desenvolvimento. Por isso, Demon Slayer até pode ser melhor que Black Clover na proposta inicial de história, mas em desenvolvimento de história, Kimetsu
campanha de lavada. O próximo ponto são os seus personagens, sem sombra de dúvida, e você deve concordar comigo, os personagens de Black Clover são muito mais impactantes que os personagens de Kimetsu. Em Kimetsu, tirando o Rengoku e o Akaza, outros personagens são apenas hypados pelos seus fanboys do que outra coisa, porque o impacto assim na real na obra de Kimetsu só foi mesmo do Rengoku e um pouco do Akaza, e isso tirando aqueles personagens principais, e o Akaza que teve um bom reconhecimento e uma boa rendição como vilão e morreu com honra e dignidade, e isso porque os personagens de Kimetsu são muito superficiais. Sistema de poder, aí não tenho o que discutir, porque eu em particular acho que Demon Slayer ganha de lavada quando o assunto é sistema de poder, porque diferente de outros shonen que o poder tem que ser algo pomposo, algo de nível divino, em Demon Slayer todo mundo é capaz de fazer o que o Prota faz, que o Ashira faz, ou que o ser mais poderoso faz. Tudo só depende inteiramente mesmo de você, porque em Demon Slayer, em vez de depender de um tipo de energia mágica que faz você mais forte como mana, Ki ou Nen, em Kimetsu no Yaiba, tudo só depende inteiramente do seu físico e do treino que você vai fazer ao longo da sua jornada. Mesmo que você nasça fraco e sem nenhuma linhagem forte na sua família, dependendo de como você vai treinar, uma hora ou outra você vai estar no mesmo nível de poder absurdo que o Ashira tem. E um bom exemplo disso é o Gyu, que para quem viu a sua história, o cara era pior que tudo que há nesse mundo, sem talento, sem dor e sem nenhuma individualidade específica que fizesse dele um certo alguém dentro da trama, mas só com um treino absurdo o cara ficou praticamente do mesmo nível que os Ashira e acima de alguns Ashira na hierarquia. E isso é diferente de Black Clover e de outros shonen, em que se você nasce com um poder divino, é praticamente impossível ter um personagem igual a você, alguém que possa te alcançar na base do treino intensivo. Tipo, em Naruto mesmo, o Naruto nasceu com poder divino, mas se você colocar o Rock Lee a treinar todos os dias, nem de longe ele iria ficar do mesmo nível que o Naruto ou Sasuke. E mesmo que você diga que o Asta treinou muito para ter tal poder e nunca dependeu de magia, logo no episódio 1 descobrimos que o cara que era para ser o esforço no mundo onde magia é tudo, ele era um zero à esquerda. O cara tem um antivírus para todos nesse mundo, que é anti-magia, que é algo altamente quebrado de absurdo. Por isso, em questão de sistema poder, eu prefiro o de Demon Slayer, onde ninguém depende de um poder ou qualquer tipo de energia mágica. Em Kimetsu, quanto mais você treina, mais poderoso você fica, e não existe isso de nem ser predestinado ou algo do gênero. Protagonista, bom, para mim, aí também tem um claro empate. Para mim, tanto o Tanjiro quanto o Asta são um ótimo protagonista, e isso sem sombra de dúvida. Eu sei que os dois são bem distintos um do outro, o Asta sendo mais lerdo e burro quando o assunto é percepção das coisas, e o Tanjiro alguém mais inteligente e mais rápido a entender as coisas. Os dois têm um ponto que lhes torna único e bons prota. Mesmo que eu acho o Asta um pouco irritante com isso dele ficar a gritar para tudo quanto é lado, ainda assim eu não vejo um acima do outro. Quando o assunto é protagonismo, eu acho que os dois caíram muito bem nos seus papéis e nas suas histórias. Mas algo é óbvio, Demon Slayer só é que hoje, graças ao Ufotable, que investiu uma nota preta para entregar uma qualidade daquele nível extremamente absurdo. Por isso, quando dizem que o anime de Kimetsu é arrastado pelo estúdio, isso é algo que eu meio que concordo assim de uns 80%. Por isso, eu em particular acho o anime de Black Clover melhor que de Demon Slayer. Não vou dizer é um nível assim tão absurdo de concorrência, mas que é melhor, Black Clover é. Bom guys, esse foi o vídeo de hoje. Comenta aqui a tua opinião, deixa o like e não esqueça de conferir outros vídeos que estão aqui na descrição ou nos cards finais desse vídeo. Então, adeus!